Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos terminar esse módulo curtinho sobre arte hiperrealista. Então aqui eu vou dar uma breve passada e deixar mais um material extra para vocês como roteiro de estudos, ok? Lembrando, eu vou dar uma lida na apostila, complementar com informações adicionais, mas assistam tudo, ok? Qualquer coisa vocês podem... Ah não, esse vai ter imagem, senão daria para ouvir como podcast. Enfim, vamos lá. Módulo 22, arte hiperrealista. O que levou à arte hiperrealista? A história das artes visuais passou por diversos momentos de compreensão sobre o que é imitar ou se parecer com a realidade. Além da idealização em alguns períodos, também tivemos épocas que imitaram a realidade sem querer reproduzi-la fielmente, estilizando suas formas, como ocorreu no Egito Antigo e na arte bizantina da Idade Média, por motivações religiosas. Então, ok. Primeiro vamos entender o seguinte. A arte, ela tenta imitar a realidade, desde que pode ser a realidade real, aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, aquilo que eu sinto, a realidade do mundo dos sonhos, da imaginação, enfim. Vamos lembrar que no começo o pessoal que fazia arte não fazia pensando em, eu quero fazer arte. O pessoal simplesmente usava a arte como uma maneira de se conectar ao divino. A arte era muito mais uma questão religiosa do que artística. Então, por exemplo, no Egito Antigo, quando o pessoal pintava nas paredes, eles não estavam pensando, nossa, vamos fazer uns negocinhos bonitinhos aqui para poder enfeitar, tal. Não, tinham objetivos religiosos. Certo? Certo. No Egito Antigo, para que os faraós pudessem ser reconhecidos no mundo dos mortos, a arte precisava seguir regras muito objetivas de representação. O público para o qual as artes eram feitas não eram humanos mortais e suas percepções, mas deuses e deusas. Então, quando você tem aqui a obra do Egito Antigo, eles não é que eles não sabiam desenhar. As pessoas não andavam de lado desse jeito. Eles tinham um objetivo, tinham um porquê. Ah, Quando eles faziam os desenhos, eles acreditavam que cada parte do corpo, cada elemento deveria ser desenhado da maneira mais bonita que ela representasse. Então o torso, né, a parte de cima do corpo, ela é mais bonita de frente, então sempre ela vai estar frontal. Os braços são mais bonitos de lado, então eles sempre vão estar de lateralmente também. O rosto é mais bonito de perfil do que de frente. O olho é mais bonito de frente do que perfil, então o olho vai continuar normal, por assim dizer. Não vai ter aquele, como se quando você olha o olho de lado, ele tem um formato diferente. Enfim, cada um dos elementos era feito pensando nisso. Mais uma vez, aqui eles não queriam agradar quem via, eles queriam agradar os deuses e as deusas. Então, os objetivos eram outros, não era um objetivo que era ser bonito. Enfim, já na Idade Média, as representações de figuras divinas não deviam se parecer muito com os seres humanos, para evitar que fossem confundidas. Afinal, essas figuras eram seres superiores e não meros mortais feitos de carne e osso. As imagens adiante se parecem com a realidade, percebida pela visão para você? Em uma escala de 0 a 10, como você classificaria quanto a esse quesito? Então aqui, quando você vê essa imagem, não é que o pessoal não sabia desenhar e aí fazia o nariz mega fininho, os olhos, a boca, tal. Não, era uma representação do divino. Era uma representação de seres superiores, de criaturas abençoadas. Essa coroa de ouro assim ao redor, por assim dizer, era símbolo de santidade. Então quem tinha esse disco, né, dourado na cabeça, você já sabia que era uma pessoa importante. Aliás, um ser divino. Enfim. No período barroco, tivemos um ápice da verossimilhança nas artes visuais. Os artistas buscavam fazer representações da maneira mais fiel à realidade, incluindo detalhes do que era considerado imperfeito na visão idealizada do período anterior, como rugas e expressões grotescas. Isso nós estudamos na aula passada, né, sobre o barroco, e aí você percebe que enquanto na arte bizantina, mais antiga, o pessoal tinha uma questão de respeito, de querer fazer a divindade, o barroco não, ele quer a realidade nua e crua. Então era muito mais visceral, era muito mais impactante, era muito mais real.
Depois do período barroco, séculos 17 e 18, a pintura seguiu caminhos para representações verossimilhantes e miméticas, já que era o único recurso existente para retratar algo ou alguém. Entretanto, após a invenção da fotografia no século XIX, isso se modificou, e a mimese na pintura passou a contar com características nunca antes exploradas, como a ideia de se representar a rápida impressão da visão sobre as coisas, sem a preocupação de se enganarem os olhos ao esconder pinceladas e camadas de tinta. Então, assim, a arte era muito religiosa, os artistas começaram a fazer uma arte que era quanto mais próximo do real, melhor. Quanto mais um artista fizesse algo que parecesse a realidade, melhor ele era considerado. E quando vem a fotografia, meio que não tem como você competir com a fotografia, né? Ela já é a captura da luz por si só. E aí você pensa, então os artistas ficaram obsoletos, eu não preciso mais de ninguém pintar um retrato meu, posso simplesmente tirar uma foto. Aí é que você se engana. Os artistas se reinventaram, passaram a explorar novas maneiras de pintar, novas maneiras de se expressar, novas maneiras de produzir arte. Em toda essa trajetória, poderíamos pensar que o interesse dos artistas por imitar a realidade acabaria, já que a fotografia é sobre todas as necessidades de representação da vida que enxergamos, não é? Mas não foi o que aconteceu, como eu acabei de comentar com vocês, né? A criatividade dos artistas não tem limites e, por isso, a fotografia serviu também como inspiração para uma arte que a imita, a arte hiperrealista. Ela surgiu como continuação do fotorrealismo. Esse último movimento nasceu nos anos 60, nos Estados Unidos, buscando responder às críticas da arte moderna, de que o realismo nas pinturas seria anacrônico, pois a fotografia já existia para retratar a realidade. Vocabulário anacrônico é ultrapassado, que está em desacordo com os costumes da sua época. Aqui embaixo, essa imagem é uma pintura, óleo sobre tela. Então, fotorrealismo já procura justamente isso. Uma pintura que pareça uma foto, que tenha a ver com o cotidiano, que tenha a ver com a modernidade e assim por diante. O fotorrealismo afirmava uma arte realista, mais atual, já que dependia da tecnologia da fotografia para existir. As pinturas eram feitas com base nelas, então a pessoa tirava a foto, da foto fazia a pintura. Cadê? Além disso, a arte fotorrealista e depois a hiperrealista utiliza temas contemporâneos. Lembrando, contemporâneo do nosso tempo, já que era da década de 60, coisas da década de 60. Muitas vezes ligados às cidades urbanas e suas tecnologias, o que também reforçaria a ideia de que é uma arte em consonância com a realidade, né? Em conformidade com a realidade, com a atualidade. Há pouca diferença entre o fotorrealismo e o hiperrealismo, chegando ao ponto de serem considerados por algumas pessoas o mesmo movimento. O que pode diferenciá-los é o fato de o hiperrealismo contar com tecnologias mais avançadas e por isso acabar sendo mais detalhista, principalmente no que se refere a materiais, né? Hoje em dia nós temos acesso a tintas, pincéis e edição. Existem artistas que usam, como é que chama? O retroprojetor. E aí eles jogam a imagem na tela e meio que pintam por cima, sabe? Eles copiam para ficar cada vez mais perfeito. Apesar de mais conhecido por suas obras em pintura, o hiperrealismo também tem representantes em escultura, como Duane Hanson e Ron Mueck. As esculturas de Hanson, feitas em tamanho natural, são tão realísticas que é difícil acreditar que não sejam fotos comuns de pessoas retratadas. Então aqui essa imagem, essa daqui ó, é uma pintura do óleo acrílica sobre tela preparada. Esses dois senhorzinhos aqui não são pessoas, não é uma foto, são duas esculturas, por incrível que pareça. Cadê? As esculturas de Hanson feitas na natural, por suas vezes Ron Mueck, por sua vez, modifica o tamanho do que se retrata, causando grande impacto visual com formas que parecem reais apesar de serem gigantes ou muito menores que a realidade. Então aqui você tem o rosto de um homem deitado, aqui é uma pessoa, né? E aí você vê a proporção. Você tem aqui ó, os dois QR Code, deem uma olhada para ver mais obras deles, porque são coisas impressionantes. O Mueck chegou a expor aqui na Pinacoteca. A Pinacoteca fica ali na Luz, né? Então eu tentei assistir, eu tentei ver. Só que as filas eram gigantescas, eu confesso que eu acabei desistindo. Eu falei, vou ver na internet. Me arrependo demais. Devia ter perdido lá umas 3 horinhas na fila para conseguir ver ao vivo, porque, meu, é impressionante.
Como eu falei, é um capítulo mais curtinho, aqui já vai para os exercícios. Eu separei aqui outras imagens de hiperrealismo. Vamos entender o seguinte. Hiperrealismo seria algo além da realidade. Então você tem o real e aí o hiperrealismo ele é mais real que a realidade. Aí você pensa, pera, como é que você vai ser mais real do que a realidade? A questão é que na pintura do hiperrealismo, o pintor ele capta detalhes que o nosso olho não captaria no momento. Então ele é muito mais próximo da foto. A foto, ela é fotografia, né? Foto, luz, grafia, escrita, escrita com a luz. A fotografia, ela captura a luz e reproduz. Então, você trabalhar com fotografia, você trabalhar com luz. A câmera é diferente do nosso olho. O que a gente percebe é diferente. Tanto é que, por exemplo, hoje nas televisões mais atuais, que tem não sei quantos milhões de pixels e tal, já chegou um ponto que não adianta ter mais pixel, ter mais resolução. O nosso olho não vai perceber. Então, por exemplo, quando você tem essa pintura aqui desse ser humano, o cara ele desenhou fio a fio. Se você estivesse enxergando ele uma foto dele, né, dessa pessoa, você não estaria olhando detalhe a detalhe, fio a fio. O seu olho capta um geralzão. E aí depende do que você foca, no olho, no nariz, na boca, na barba, nos cabelos, enfim. O hiperrealismo não. Cada um desses detalhes é como se fosse uma fotografia. Então tem as falhas, tem os fios, tem luz, tem sombra. Então o hiperrealismo é isso, é mais do que a realidade. É mais do que os nossos olhos conseguem captar. E aí você tem. Não, essa daqui é impressionante. Essa daqui é uma pintura, gente. É uma pintura do Empire State. O cara ele tirou a foto, da foto ele fez toda a estrutura. O nosso olho não consegue captar tudo isso. Agora o cara, quando ele foi pintar esse mural, ele foi em detalhe a detalhe. Então ele veio aqui no canto e pincelou todo esse prédio com cuidado. Coisa que num geralzão meu olho quase não capta. Ele vai aqui e pinta janela a janela. Aqui, obviamente, é uma imagem que já não tem toda a resolução. A obra original é muito mais detalhada, até se você recortar cada pedaço já é praticamente uma foto. Enfim. Eita, diminui, vamos para a próxima. Ih, não foi para a próxima? Sem problema, a gente vai aqui na raça. Hiperrealismo do Hubert de Lartigue, né? É uma pintura, não é uma foto. Então, mais uma vez, detalhes que o nosso olho sequer perceberia. Principalmente pelo zoom, né? Pra você ver a boca desse tanto, seria quase beijando a pessoa, que não seria legal. O hiperrealismo, ele preza muito uma técnica absurda, um controle de tintas e luz. Aqui você pode brincar também com perspectiva. Isso é um grafite, não é uma janela. O cara pintou, o pano é branco, é tinta, e esse sombreamento também é tinta. Então ele engana os sentidos, o 2D que vira 3D. Também é uma pintura. Hiperrealismo, o pessoal adora se exibir justamente com água, que é o mais difícil de se reproduzir. Aqui você ainda consegue ver que é uma pintura. Olha essas pinturas de comida. Dá até fome. Ó, o cara ele vai extremamente perto. Normalmente o hiperrealismo são orbas gigantes, justamente para conseguir explorar todos os detalhes possíveis para serem colocados. Coisas que o nosso olho sequer perceberia. Pintura, pintura. Pintura, esse daqui eu tenho o processo. Por incrível que pareça, é lápis. Pois é. E não vai achando que é rápido não, demora horrores. Ó, pincelada para depois ir traduzindo em água, detalhe a detalhe. Não é 3D, também é pintura, que obviamente a imagem baixada, né, não é tão boa quanto você vê a original. Então assim, esse é o hiperrealismo. Vamos lembrar também, nossa, isso daqui é insano. Você olha sobre tela do Dan Witz. Aqui já é uma pintura comum. Você pode ver que o cara ele não foi em fio a fio do cachorro. A pintura ela é feita de massas, ó, de volumes, de sombra. O hiperrealismo ele vai, sabe, detalhe a detalhe, praticamente pixel a pixel. Vamos lembrar uma coisa. É muito comum as pessoas que não estudam arte darem valor à arte apenas a essas pessoas que têm técnica. Então, por exemplo, você desenha? Desenho. Nossa, mas não parece o que você está desenhando. O hiperrealismo, o realismo,
o retratar a realidade é uma técnica, ok. Mas existem outras formas de se expressar. Você pega, por exemplo, desenhos animados, cartoon. Eles são completamente alheios à realidade, porque eles têm que passar uma ideia, eles têm que contar uma história. Então você vai pegar as aventuras de Jake, é um ser humano que não tem nada a ver com um ser humano. Há 2 braços, 2 pés na cabeça, ok, mas todo o resto das proporções é tudo errado no sentido acadêmico, no sentido de técnica. A arte, ela pode ser analisada por técnica, mas ela não é apenas técnica, ela é expressão, ok? Essas expressões a gente vai estudar depois nas vanguardas da arte no século XIX, mas por hoje aqui é só. Eu vou deixar anexado para vocês darem uma olhada também um vídeo falando sobre a obra de um artista e várias técnicas que ele utiliza para fazer hiperrealismo, e um outro que é um cara gravou ele mesmo desenhando uma garrafa em hiperrealismo, e aí você vê o passo a passo de como é que é produzido, ok? É isso aí, até mais.